ax² mais bx mais c igual a zero. Te dá arrepios? Ou, pior ainda, quando é para analisar a função quadrática? Vem comigo, nesse vídeo você não vai decorar não, você vai aprender por que as coisas são desse jeito. Então se prepara, porque hoje é dia de tudo sobre equação e função do segundo grau. Primeira coisa, por que a fórmula de Bhaskara funciona? Vamos chegar nela, que é importante. Ax² mais bx mais c igual a zero. Como é que eu isolo o x? Tentar isolar é difícil porque ele está aparecendo ao quadrado também, eu não consigo deixar ele num lugar só. A ideia é fazer aparecer um trinômio quadrado perfeito. Você lembra dele? Para daí eu poder fatorar. O trinômio quadrado perfeito é o seguinte. Imagine que eu tenho o seguinte, ax mais b, maiúsculos, ao quadrado. Qual a expansão disso? Ax tudo ao quadrado, mais 2 vezes ax vezes b, mais b ao quadrado. Ou seja, aparece x² e x, vieram de onde? De a razão x mais b ao quadrado. Vou tentar fazer isso. E para isso acontecer, vou multiplicar por 4a dos dois lados. 4a² x² mais 4bx mais 4ac igual a zero. Fatorando aqui, tenho 2ax² mais 2 vezes 2ax. Olha só, apareceu o primeiro termo ao quadrado. Tenho também 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é b. Se tivesse um b² aqui, mas não tem, né? Vou somar. Soma b². E depois completo com 4ac que estava lá. Para não ficar esquisito, eu tenho que somar b² do outro lado também, né? Então agora continua verdadeira. E eu fatoro 2ax mais b ao quadrado, né? Mais o 4ac igual a b². Agora que o x está no lugar só, consigo isolar. 2ax mais b ao quadrado é igual a b² menos 4ac. Opa, conhece esse cara, né? 2ax mais b é a raiz, pode ser a raiz ou o oposto, né? Isolando x, vai dar menos b, mais ou menos raiz do delta, né? Esse é o delta que você já conhece, sobre 4a. Esse é o motivo de a fórmula funcionar. Isolei o x, fatorando, né? E olha só, o delta vai me dizer quantas raízes eu tenho. Não é verdade? Ele que determina. Porque se ele for... Ó, vamos ver devagarzinho essa parte, hein? Muitas vezes é só isso aqui o exercício. Se ele for negativo, não tem raiz real. Se ele for igual a zero, mais raiz de delta ou menos raiz de delta, dá na mesma, né? Então, uma raiz real ou duas raízes iguais, raiz dupla também. Agora, se ele for positivo, beleza. Consigo duas raízes distintas, reais para a equação. Vamos falar agora sobre soma e produto das raízes. Apesar de as duas serem muito feias, né? Menos b mais raiz de delta sobre 2a e menos b menos raiz de delta sobre 2a, né? Mais ou menos raiz de delta. A soma das duas até que fica bonitinha, porque olha só, o mais raiz de delta e o menos raiz de delta, o que acontece? Cancela, né? Eu ficaria com menos 2b no numerador sobre 2a. Menos b sobre a, é o que simplifica, né? Então a soma fica bonitinha, só depende dos coeficientes. Agora para o produto. O produto pode não parecer, mas vai aparecer uma diferença de quadrados que você já conhece. Então nesse caso seria o quê? Menos b ao quadrado, menos, aí o raiz de delta fica ao quadrado, some a raiz, né? Fica só o delta. É menos b tudo ao quadrado menos b², vai cancelar, fico só com 4ac sobre 4a ao quadrado. No final simplifica para quê? Produto é c sobre a. O produto pode ser encontrado em função também só dos coeficientes da equação original. E por que isso é importante? Vou primeiro mostrar a forma fatorada. Se eu tiver a que multiplica x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz, isso daqui é a forma que vai dar a x² mais bx mais c. Primeiro eu faço a distributiva, colocando menos x em evidência, olha só, apareceu a soma e o produto já tinha. Cada um deles eu posso substituir pelo que eu já conhecia, calculei lá em cima, menos b sobre a para a soma, c sobre a para o produto. E agora distribuindo a e cancelando esse menos, tem exatamente ax² mais bx mais c como prometido. Então, a forma fatorada nos ajuda, no final a gente vai ver que ela ajuda a mexer com o sinal, né? Por enquanto, qual que é o grande truque? Se você achar, né, por chute mesmo, dois números com soma menos b sobre a e produto c sobre a, pronto. Você sabe que são as raízes da equação. Né? Não precisa nem resolver o delta. Só um detalhe. A x² mais bx mais c é essa forma fatorada, né? Eu posso analisar ela agora, depois no final, para em equações é importante. Se eu pegar um x, colocar aqui um x menor que as duas raízes, olha só, os dois fatores vão ser negativos. Menos vezes menos dá mais, então no final o produto vai depender só do sinal do a. Né?
E se eu pegar um valor de x aqui maior que as duas raízes? Aí as diferenças são positivas. Mais vezes mais dá positivo também. Então, no final, positivo vezes a vai dar o mesmo sinal do a. O detalhe está no seguinte, quando eu pegar x entre as duas raízes, supondo que sejam distintas, né? Nesse caso, um fator dá menos, outro dá mais, produto negativo, eu vou inverter, vou deixar oposto o sinal de a. No final do vídeo vai ser importante lembrar disso. Então, segura aí. Chegou a hora de fazer o gráfico de f de x igual a ax² mais bx mais c. Como eu vou fazer gráfico, então nem vou colocar f de x, vou colocar y, né? Vou pegar um caso particular, x² menos 3x mais 2. Então, a igual a 1, b igual a menos 3, c igual a 2. Colocando aqui o eixo x, né? Algumas marquinhas das unidades, eixo y também. Para cada x, eu calculo y e junto os pontos, né? Colocar no plano cartesiano, tá aqui a parábola x² menos 3x mais 2, bonitinha. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar cada coeficiente, começando pelo czinho, né? Olha aqui, o czinho que está 2 nesse caso, né? Fica de olho nele. Eu vou mudar e ao mesmo tempo a parábola muda. Olha lá, o que acontece com ela? 3, 4, 5, 6, nossa, agora voltando aqui e diminuindo. 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, viu só? Menos 4 também. E até menos 5. Então quer dizer que o czinho é responsável pelo quê? É o ponto que a parábola cruza o eixo y, né? Tanto que quando eu colocar 0, o y, x igual a 0, né? O y vai ser igual a c. Mexendo agora com o bzinho. O que acontece? Mexendo no bzinho, que é igual a menos 3 agora, né? Vamos ver como é que o gráfico se mexe. Menos 4, menos 5, menos 6. Pro outro lado agora, menos 3, menos 2, menos 1, 0, diminuindo, né? Olha só, o gráfico não muda de forma, ele continua sempre respeitando o ponto determinado pelo czinho. Então, o B é uma parábola horizontal e vertical, mantendo a forma, e o ponto de cruzamento, né? Vamos agora para o A, que agora 1,5, 2, 2,5, 3, está aumentando, né? Antes era 1. A parábola vai fechando, né? Vai ficando fechadinha. Cada vez fechada. Diminuindo agora. 4,5, 4, 3,5. Olha só, ela vai abrindo de novo, né? Eu vou passar por 0, não vou? Vou diminuir aqui até passar pelo 0. Ela está abrindo, abrindo, abrindo. 1, que era antes, meio. 0. Mas aí se A igual a 0, temos uma reta, né? Não é nem uma função de segundo grau, não vale, né? Negativo agora. Menos meio, menos 1, menos meio, menos 2. Maravilha. Então, o A é que muda a forma da parábola, né? Mantendo o ponto de cruzamento com o eixo Y. Certo. Mais fácil assim, né? Na lousa não daria para fazer isso. Essa é a vantagem dos vídeos do YouTube. E agora, coordenadas do vértice da parábola. Vou fazer muita coisa que eu tinha feito na dedução de Bhaskara. Por exemplo, começo multiplicando por 4a, mas divido também, né? Para não mudar a forma do gráfico. E agora somo b² e subtrai b² no numerador. Tudo isso para aparecer o quê? Apareceu 2ax mais b ao quadrado fatorado, né? Menos b² mais 4ac, que é o delta. Então fico com essa forma aqui. E agora para manter outro quadrado embaixo, vou multiplicar por a, em cima embaixo a expressão. Agora apareceu 4a lá ao quadrado no denominador. Que no final é um 2a tudo ao quadrado, né? Então 2a ao quadrado. Agora eu posso colocar o quadrado no numerador e no denominador, né? Em evidência. E dividir por 2a. Ficamos com essa forma. Vou limpar um pouco aqui a nossa lousa para mostrar aqui na forma final, f de x, temos o x aparecendo num só lugar. Mais feio que tenha ficado, o x está num lugar só. E por que isso é bom? Eu posso analisar melhor esse gráfico. Olha só, o termo que está ao quadrado, x mais b sobre 2a, qualquer número real ao quadrado é positivo ou zero, nunca é negativo. Então, uma hora é igual a zero. Se eu multiplicar por a, se o a for positivo, né, mantém o sinal, se for negativo, inverte. Então, essa expressão aqui, do a multiplicando esse cara ao quadrado, tem o mesmo sinal do a. Então, se eu fizer ele zerar, né, com x igual a menos b sobre 2a, o x do vértice, né, então o valor da função vai ser o y no vértice, menos delta sobre 4a. Pode ser o máximo ou o mínimo, né? Ponto de mínimo se o a for maior que zero, ponto de máximo se o a for menor que zero. Então, essas são as coordenadas do vértice da parábola. O x que eu coloquei é o x menos b sobre 2a e o y menos delta sobre 4a. Esse é o motivo pelas coordenadas do vértice serem tão feias, né? Não tem jeito.
E para finalizar, vamos de inequações do segundo grau. Se o A for maior que zero, para facilitar, imagina o seguinte, com A maior que zero e delta menor que zero, o gráfico da equação fica acima do eixo x, né? F sempre positivo. Delta igual a zero. O gráfico tangencia o eixo x. Então, f de x é positivo para todo x que não seja raiz, né? Se for raiz, vai sempre dar zero. Delta positivo, o gráfico cruza o eixo x e volta. Então, f de x fica negativo só para x entre as raízes. Em outro caso, fica positivo, fora do intervalo. É maravilha. E para o caso do A menor do que zero, precisa analisar o delta de novo? Não. É a mesma coisa de cima, só troca o positivo e negativo de lugar. Não é verdade? Além do gráfico, lembra que a gente fez a forma fatorada? Também é mais fácil, né? Também vai chegar no mesmo resultado pela forma fatorada. E o resumo é o seguinte, a função quadrática, ela, por padrão, tem o sinal de A sempre. Só não tem se eu tiver duas raízes e o x estiver entre elas. Tá aqui o resuminho. Beleza? Então você aprendeu. Meus parabéns. Você está graduado em função de segundo grau. Foi muito fácil para você? Comenta aí pra gente o que mais você quer ver no canal, qual assunto que te deixa de cabelo em pé para aprender rapidinho. E você já sabe, né? Você me vê de novo no próximo vídeo.